Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, amados. Amém. Vamos dar início para a honra e glória do Senhor, né? Mais um culto de adoração, de louvor a Ele, de oração. Então vamos, para dar início, abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 25. Capítulo 11, versículo 25. Mateus, capítulo 11, versículo 25. Mateus, capítulo 11, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glórias sejam dadas ao Senhor. O Senhor está chamando, né? Nós estamos aqui por isso. Você que passa a partir deste momento também de acompanhar este culto, o louvor, a palavra que será ministrada nessa noite, é para todos nós, está disponível para todos. Mas, algumas vezes, as pessoas preferem um fardo pesado, a culpa, a falta de perdão, a falta de amor, preferem a tristeza e a circunstância, a luta, e é difícil mesmo, não é fácil. Mas nós sabemos que na presença do Senhor, que indo até Ele, clamando a Ele, buscando a Ele, invocando o Seu nome sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos problemas, sobre o nosso trabalho, sobre tudo que temos e somos, nós seremos em tempo oportuno, no tempo do Senhor, bem-sucedidos em tudo. E quando falamos bem-sucedidos, remete à ideia de valor, né? de aquisição. Não, bem-sucedidos em tudo é no amor, na família, na paz, na tranquilidade, no trabalho, sim, no convívio, em tudo, na igreja. Então vamos orar ao Senhor, vamos clamar ao Senhor e vamos invocá-lo, clamar, pedir ao Senhor que venha a nós o seu reino e a sua vontade seja feita em nossos corações e nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, em nome do Teu Filho amado, a qual, Senhor, Tu deste, Senhor, e tem todo o poder nos céus e na terra. Aquele, Senhor, a qual, Senhor, nós clamamos, nós invocamos o Seu nome, desejamos nos achegar a Ti, Senhor, e buscar ao Senhor e declarar, Senhor, vinde a mim, vinde o Teu reino, vinde o Senhor aos nossos corações, damos a liberdade, Senhor, apresentamos nossas vidas, apresentamos a igreja, apresentamos, Senhor, todos que estão neste momento, Senhor, ouvindo essas palavras, acompanhando este culto, Senhor, aqueles que estão nos seus lares, aqueles que estão também, Senhor, aqui na praça, que estão, Senhor, ouvindo essas palavras, dentro do seu lar, não importa onde estejam, Senhor, que sejam visitados, que abram os seus corações, para, Senhor, experimentar a novidade de vida, porque no Senhor há vida, e fora de Ti, Senhor, há somente, Senhor, dificuldade, tormento, Senhor, e luta sem fim. Mas no Senhor nós sabemos que o Teu fardo é leve e o Teu jugo é suave, que o Senhor nos dá força, Senhor, para suportar tudo, em Cristo Jesus. Até, Senhor, de glória em glória, de dia a dia, chegarmos à estatura, Senhor, de varões perfeitos. Clamamos ao Senhor, abençoa, Pai, esta noite, Senhor, este culto, cada palavra ministrada, Senhor, cada louvor, recebe, Senhor, em Tua presença, porque é para Ti, Senhor, tudo o que fazemos, Senhor, é para Ti. Recebe os nossos corações como oferta suave, Senhor, de amor, de adoração, em Tua presença, Senhor.
Não, Senhor, porque tudo nos vai bem, Senhor, mas porque nós sabemos a quem recorrer. Que o Senhor detém todo o poder nos céus e na terra, acima deles e abaixo deles. Tudo subsiste pelo teu nome, Senhor. Te louvamos e te glorificamos, Senhor. Recebe, Senhor, em tua presença, Senhor. Inclina teus ouvidos santos ao nosso clamor, Senhor. Aleluias. Toda honra e toda glória seja ministrada ao Senhor. Aleluias. Glórias e honras sejam ministradas a ti, Senhor. Aleluias. Receba, Senhor, o louvor, Senhor, de nossos corações, Senhor, de nossas vidas. Aleluias. Aleluias. Dispensa, Senhor. Derrama da tua graça, Senhor, do teu poder sobre nossas vidas. Precisamos de ti, Senhor. Só o Senhor detém todo o poder, Senhor, para tirar, para rechaçar, para mudar as circunstâncias, Senhor. Tu és poderoso, Senhor. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Te exaltamos, Cordeiro Santo de Deus. Sobre o pecado, seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus.
dívida pagou. Jesus, eu canto. É por isso, Senhor, celebramos, por isso que cantamos, por isso que adoramos, Senhor. Maravilhosa graça. Por isso que rendemos culto a Ti, Senhor. Teu amor que não falha. Porque o Teu amor, Senhor, excede todo entendimento humano. Mesmo, Senhor, com as nossas falhas, com os nossos delitos, Senhor. O Senhor, no Seu amor e misericórdia, não olhou para eles, Senhor. Não fez menção, Senhor, das nossas culpas, mas carregou e levou sobre si. Por isso celebramos, porque somos livres para Te adorar, Senhor. Aleluia. Aleluia. Digno é o Cordeiro Santo de Deus de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado, Senhor. Te adoramos, Te glorificamos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Somos gratos. Aleluias. Oh, Senhor, ache liberdade, Senhor, em nossos corações e nossas vidas, para mudarmos, Senhor, para nos mudar, para nos moldar de acordo, Senhor, com a necessidade, da forma que o Senhor, da maneira do Senhor, que é a mais linda, a perfeita para cada um de nós. Nós não sabemos nada, Senhor. O Senhor é quem sabe tudo. Tu és a nossa direção, o nosso caminho, o nosso refúgio, Senhor. Por isso estamos aqui para celebrar, porque hoje somos livres, Senhor, para Te adorar. Aleluias. Aleluias. Receba, Senhor. Tu és maravilhoso, Cordeiro Santo de Deus. Aleluias. Porque digno. Refinado serei, precioso metal, pobre nu, humilhado estou, vem me ornar, não me envergonharei, acende o fogo em mim. Clame ao Senhor, busque a Ele. Dê liberdade para que Ele te renove, te avive. Não deixe o meu amor se esfriar, acende o fogo em mim, nem a visão morrer, clamando estou, acende o fogo em mim. Aleluia.
acende o fogo em mim. Aleluia. Tenha liberdade, Senhor, no meio do teu povo, Senhor, daqueles que o desejam, daqueles que te buscam, Senhor, daqueles que estão clamando, todos aqueles que estão precisando, Senhor. Nós precisamos de Ti, nós somos dependentes de Ti. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Toda a honra e toda a glória seja ministrada ao Senhor. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te pedimos por cada família, por cada lar, Senhor, por cada trabalho que está aqui representado, Senhor. Por cada família, Senhor, daqueles que estão, Senhor, nos seus lares também, Senhor, nos acompanhando, estão junto conosco. Aqueles que verão, que ouvirão, Senhor, essas palavras, que seja, Senhor, nas suas vidas, por profecia, Senhor. Toda sorte de bênçãos, Senhor, nas famílias, Senhor, nos lares, nos casamentos, Senhor, nos relacionamentos, na vida dos filhos, Senhor, na vida de nossos filhos, dos filhos, de todas as nossas crianças, Senhor, dos trabalhos, Senhor, representados, daqueles que estão podendo, Senhor, trabalhar, daqueles que estão precisando, Senhor, que as portas sejam abertas. Aproveitamos, Senhor, este momento para pedir ao Senhor, em o nome de Jesus, que se houver algo, Senhor, impedindo, se houver algo de espiritual, Senhor, se houver uma barreira, Senhor, se houver falta de visão, Senhor, se houver desespero, porque muitas das vezes, Senhor, o desespero nos causa ansiedade, Senhor, e impede que nós venhamos a vislumbrar aquilo, Senhor, que estamos prestes muitas vezes a receber. Nós te pedimos em nome de Jesus, que tudo aquilo, Senhor, que porventura esteja causando impedimento, caia por terra em nome de Jesus. E seja dado lugar, Senhor, à bênção, Senhor, nos lares, a prosperidade física, de saúde, Senhor, e financeira em cada lar, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Pela tua igreja, Senhor, clamamos ao Senhor por toda sorte de bênção, Senhor, sobre a tua igreja, Senhor, que a tua igreja prospere, que as tendas, Senhor, sejam alargadas, Senhor, estendidas, para que a tua palavra, que o teu reino, Senhor, seja ministrado nos 4 cantos dessa terra. Te pedimos, Senhor, por cada ministério, Senhor, aonde quer que eles estejam, Senhor. Não importa, Senhor, porque onde estiver, Senhor, 2 ou 3 em seu nome, falando do reino de Deus, de justiça e de amor, ali, Senhor, há um ministério. E nós te pedimos por cada um deles, em nome de Jesus, aonde quer que eles estejam. Aproveitamos este momento, Senhor, para clamar também, Senhor, pelos missionários, Senhor, enviados por esta igreja, Senhor. Todos os missionários estão espalhados pelos 4 cantos desta terra, Senhor. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, aonde quer que eles estejam, quer eles estejam lá no campo, Senhor, nos países muitas vezes, Senhor, onde estão sem contato nenhum, Senhor, com as suas bases ou com as suas igrejas, ou aqueles que estão em lugares povoados, aonde tem contato, não importa, Senhor, quer seja em cidade, missão urbana, rural, Senhor, não importa onde seja, Senhor, em lugares fechados, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, pela vida de cada um deles. Abençoa-o, Senhor, dando sabedoria, entendimento, capacidade e força física e espiritual para continuarem, Senhor, pregando e anunciando o evangelho da salvação, porque o teu reino está próximo. Nós sabemos disso, Senhor. Nós queremos clamar, Senhor, por todos aqueles que estão, Senhor, sonhando contigo, todos aqueles que estão tendo visão sem mesmo nunca ter ouvido falar de Jesus Cristo, todos aqueles que estão precisando de libertação. Clamamos ao Senhor por cada um desses povos, tribos, línguas e nações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias sejam dadas ao Senhor. Ensina-nos, Senhor, a descansar em Ti, a saber que o Senhor está cuidando de tudo. Acalma, Senhor, os corações, Senhor. Dá paz, tranquilidade, renovação. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus.
seu coração na presença do Senhor, entregue a Ele e confie nele. E tudo mais Ele fará. Descanse nele, sabendo que Ele, não somente de ouvir falar, não somente de declarar com os lábios, mas de sentir, de saber, de entender e de conhecer que o Senhor é Deus, o Todo-Poderoso Deus, o grande eu sou, aquele que pode tudo, em todos. Assim, Ele o fez, Ele o deu a Cristo Jesus o Senhor, a que nós venhamos a conhecê-lo e saber que Ele pode todas as coisas. No nome de Jesus, que é o nome que está sobre todo nome, confie e declare sobre os seus problemas, sobre as circunstâncias, sobre tudo que vier de contrário na sua vida. Declare em nome de Jesus. Declare, confesse, ministre e veja em tempo certo, no tempo do Senhor, mas confiando de que no tempo certo o Senhor assim o fará. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Podemos sentar, amados. Boa noite para os irmãos, amém? Amém? Boa noite para aqueles que estão nos assistindo também, né, pelo Facebook. Que o Senhor venha falar aos nossos corações. Abra sua Bíblia comigo, meu amado, no Salmo de número 78. Deus já falou ao seu coração nessa noite, através dos louvores? Amém. Deus é tremendo, amém? Você que pode ficar em pé em reverência à palavra do Senhor. Nós vamos ler os primeiros versículos, diz assim: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, e o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda que hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fosse como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Amém? Versículo 8. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Pai eterno, nós estamos diante da Tua palavra. Venho te pedir, Senhor, com a Tua igreja, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que não seja o homem, Pai. Nós precisamos ser conduzidos por Tua palavra. Então nos revela, Senhor, a verdade da Tua palavra através do Teu Espírito Santo. Que não seja eu, Pai, mas o Teu Espírito Santo a ministrar. E uma vez, Senhor, lançada essa semente, ela possa dar fruto para a glória do Teu nome. Que essa semente encontre, Senhor, corações e mentes abertas, Senhor, para receber, Senhor, a verdade que liberta, que cura, que restaura, Pai. E assim, uma vez, Senhor, ministrado, Senhor, possa haver, Senhor, cura e restauração no meio do Seu povo. Fala aos nossos corações nessa noite. Tudo aquilo que tentar impedir a ministração da Tua palavra seja tirado da nossa mente, do nosso coração, do nosso meio. Em o nome de Cristo Jesus, Senhor, para a glória do Teu nome, não a nós, mas ao Teu nome dai glória. É o que nós pedimos. Amém e amém. Meu amado, esse trecho do Salmo 78 que nós lemos, ele é citado por Jesus. Essa parte aí, o versículo de número 2, que fala assim: abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos.
E Jesus cita ele, você vai encontrar um texto muito parecido lá em Provérbios, quando fala da sabedoria, falando também que Deus falaria conosco através de parábolas. E parábola, meu amado, é uma história, né, que é contada e traz para nós figuras de coisas que aconteceram, de coisas que acontecem, para nos ensinar algo. E Jesus lançou muito a mão de parábolas para ensinar o povo. E é importante a gente entender, meu amado, o que algumas parábolas significam para nós, o que elas têm de importante para nós. Então, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Evangelho segundo nos escreveu Mateus, né? No capítulo de número 13. Amém? A partir do versículo 1 diz assim, Mateus capítulo 13, do 1 em diante. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Lá no Salmo nós falamos que o salmista lá diz assim que Deus usaria parábolas para falar. E aqui fala que Jesus usou essa parábola do semeador. Meu amado, Israel, naquela época não tinha tecnologia como nós temos hoje, né? De cultura, saber, né, fazer, né, uma semente transgênica que suportasse, né, pragas, não existia. O que eles sabiam era o básico, que eles punham a semente no chão e ela brotava. E depois de algum tempo ela daria fruto. E Jesus, usando isso que era do povo, né, da prática do dia a dia do povo, ele ensinou coisas profundas aqui, meu amado. E um pouquinho aí mais para frente, no capítulo 13, no versículo de número 34, ele vai citar o motivo dele usar parábola. Ele diz assim, no capítulo 13, no versículo 34 ao 35. Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Justamente o versículo 2 do Salmo 78. Então, Mateus está falando o porquê que Jesus falava por parábolas. Porque ele queria ensinar coisas profundas, meu amado, do reino de Deus. E quando você vai ler, mais algumas parábolas, fala assim, perguntaram para Jesus certa vez por que ele ensinava por parábola. Ele falava assim que era para que aqueles que tivessem ouvido, ouvissem e não entendessem. Tivessem os olhos para ver o que estava sendo falado, o ouvido, né, no sentido de entender, e não entenderiam. Mas para aqueles que buscassem a Deus, os humildes, aqueles que se colocassem na posição de aprender, Deus daria o entendimento. Então, o que eu quero nessa noite, meu amado, para você que está aqui na igreja e você que está nos ouvindo em casa, que você tenha entendimento do que Deus vai falar nessa noite. Eu quero pegar uma parte dessa parábola que Jesus contou, meu amado, e te mostrar a profundidade do que está sendo falado aqui. E como que uma parte dessa parábola que Jesus contou tem a ver com o Salmo 78. Não só o versículo 2, mas principalmente um contexto de que havia gerações que eram obstinadas e não obedeciam a Deus. O problema, meu amado, de a gente não ver mais Deus atuando no meio do povo de Deus,
embora que alguns digam que há milagres, assim, né, de forma extraordinária, mas isso não quer dizer que o povo está seguindo Deus, meu amado. Sinais, se você for ver o finalzinho do capítulo 7 de Mateus, vai falar claramente que sinais não é sinônimo de que as coisas que estão sendo feitas ali realmente glorificam a Deus, ou que por ter sinais significa que aquelas pessoas que estão ali estão seguindo Deus. Está lá no finalzinho do capítulo 7 de Mateus. Mas o que eu quero falar para você nessa noite? Eu gostaria que você prestasse atenção no que nós vamos ver no versículos 5 e 6 dessa parábola aí do capítulo 3 de Mateus. Jesus fala aqui, meu amado, que no versículo 5 ele fala assim: outra parte caiu em solo rochoso. Preste muita atenção. A primeira caiu na beira do caminho, eu não vou falar dela. Eu vou falar do solo rochoso nessa noite. Gostaria que você prestasse atenção, porque isso foi citado lá no Salmo 78. Olha só o que Jesus fala. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Era uma terra rasa. Sabe quando junta um pouco de terra em cima da pedra, aí fica uma terra até uma limpinha, aí cai uma semente ali, ela cresce. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Aí você fala assim, o que significa isso? Aí no próprio capítulo 13, os discípulos perguntam para Jesus o que significava aquilo. Então, no versículo 20, aí Jesus explica. Eu não vou ler o capítulo todo, não, meu amado, eu vou saltar algumas partes, depois você lê na sua casa. No versículo 20, Jesus diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra. Qual palavra? A palavra de Deus, o Evangelho. A pregação que gera salvação. Amém? Ele diz assim, e que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Aí no versículo 21, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, essa alegria pela salvação, em lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, ou seja, porque a pessoa passa a querer seguir Cristo, o que acontece? Logo se escandaliza. Meu amado, a palavra escandalizar, ela tem vários significados. Ela tem o significado de tropeçar, ela tem o significado de deixar de confiar e de obedecer. O problema é que a gente ouve sempre falar dessa parábola de escandalizar no sentido de que alguém fez a pessoa desistir. Mas a palavra escandalizar significa que não só é feito com que essa pessoa desista, como ela também deixa de confiar em Deus, deixa de obedecer a Deus, de acreditar na palavra que trouxe a ela alegria no começo. Então Jesus está falando assim, tem pessoas que vai aceitar Jesus com alegria no coração, vai andar um tempo com Cristo, mas quando vem as angústias da vida, ou a perseguição porque ela se converteu, ela vai abandonar o caminho da verdade. É isso que Jesus está falando aqui. E quando fala de solo rochoso, meu amado, é preciso você entender que, eu já ouvi pregação, e já até fiz pregação algum tempo atrás, falando assim, que o coração, o solo rochoso representa o coração de uma pessoa, um coração duro. Sim, significa, mas não no sentido de ser insensível. Sabe uma pessoa de coração duro que parece mal, que ela é fria, né? Acontece alguma coisa ruim perto dela, ela não expressa sentimento nenhum. Não é isso que esse texto está falando. Aqui está falando de um coração que é um coração de pedra, mas no sentido de que não obedece. Quando vem a perseguição, quando alguém pede a ela para dar assim, né, cobra dela um testemunho, quando vem uma angústia da vida, ela não obedece o que Deus determina. Então, um coração rochoso, meu amado, ele não é um coração de uma pessoa. Você vai encontrar pessoas totalmente sensíveis, amáveis, alegres, que não seguem a Deus. Então, você começa a entender que o coração rochoso não é de uma pessoa insensível, não é de uma pessoa que tem sentimento, mas sim de uma pessoa que não obedece.
De uma pessoa que ouve a palavra, fica alegre com a palavra, mas quando vem a cobrança por ele ser cristão, e ele começa o quê? A escandalizar, a abandonar o caminho, a desviar do caminho, no sentido de abandonar, a não confiar, e ele passa não a obedecer. Ou, quando Deus pede a ele algo, ele deixa de obedecer. Então é nesse sentido que Jesus está falando desse coração. E quando você vai ver, eu vou citar algumas coisas aqui, meu amado, por questão de tempo, porque a gente teria muito texto para ler. Mas quando você vai ler lá no Antigo Testamento, Jeremias, Ezequiel, Isaías, mas principalmente Ezequiel e Jeremias, que vai falar da aliança nova que Deus iria fazer, e eles citam, principalmente Ezequiel e Jeremias, fala assim, Deus usa eles para falar assim, que nos finais dos tempos, né, quando Jesus viesse, ele faria uma nova aliança com a nação de Israel, e ele tiraria o coração de pedra desse povo e daria a eles um coração de carne, e derramaria sobre eles o Espírito Santo, e gravaria na mente dele e no coração a sua lei, para que eles obedecessem. E a gente pensa que quando ele fala isso, quando fala no coração de pedra, a gente volta a falar, as pessoas pensam que são pessoas insensíveis, pessoas que não ouvem, que não têm sentimento pelos outros. Não, meu amado, o mundo está cheio de gente com bons sentimentos, que ajuda o próximo, que chora quando vê alguma coisa triste, mas quando Deus fala, ele não obedece. E o problema da nação de Israel, lá em Ezequiel, em Jeremias, era justamente que quando Deus falava para eles, falava com eles, mandava eles fazer alguma coisa, eles não obedeciam. Então um coração de pedra, meu amado, não é um coração insensível, é um coração de uma pessoa desobediente, de dura cerviz, que Deus fala 1, 2, 3 e ela não escuta. E por isso Deus fala assim, eu vou ter que tirar esse coração de pedra de vocês, para dar um coração de carne, um coração que se submeta, um coração que obedeça. Eu vou ler alguns textos, meu amado, só para você ter uma visão do que isso era falado no Antigo Testamento, e como a gente vai passar isso para o Novo. Eu vou ler alguns textos, por exemplo, Ezequiel, vamos ler alguns textos em Ezequiel. Abra sua Bíblia aí em Ezequiel, eu não vou ler Jeremias não, mas depois se você quiser ler na sua casa Jeremias capítulo 31, mas eu vou ler Ezequiel. Eu vou começar a ler no capítulo 2 de Ezequiel. Olha só como é que Deus fala com o profeta, e preste atenção no conteúdo. Meu amado, é importante quando a gente vai ler alguns textos, você entender o contexto. Eu cito o contexto aqui para dar entendimento, mas depois você lê com calma na sua casa. Ezequiel, capítulo de número 2, versículo 3 ao 5, olha o que Deus fala. Ele me disse, ou seja, Deus falou com o profeta, ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de dura semblante e obstinado de coração duro, não obediente. Viu, meu amado? Coração obstinado é um coração que obedece os próprios desejos em vez de obedecer a Deus, tá? Os preceitos de Deus. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Isso aqui é no começo, meu amado. Ele fala assim, olha, eu vou te enviar para eles saber que esse povo é rebelde, e eles vão ter um profeta no meio deles para falar que eles têm que se arrepender. No capítulo de número 11, meu amado, aí de Ezequiel, um pouquinho para frente, no capítulo 11, versículo 19, usando o profeta, Deus vai falar assim, dar-lhes-ei um coração, um só coração, um espírito novo porei dentro deles, tirareis da sua carne um coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e executem, e os executem, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Quando é que então que Deus torna o nosso Deus? Quando você passa a obedecer.
Preste atenção no que o texto está falando. Eu vou derramar o meu espírito, vou tirar o coração de pedra. Coração de pedra tem a ver com pessoas obstinadas, meu amado. Pessoas que não obedecem, pessoas de dura serviço, pessoas que ouvem a palavra, ouve o Espírito Santo falar com ele e ele se mantém num caminho que ele escolheu. E Deus está falando justamente que para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos. Aí sim, quando você obedece, você se torna filho de Deus. Você se torna povo de Deus pela obediência. Não é estar na igreja, meu amado. Não é falar que você segue Jesus Cristo. É quando Ele fala com você que está em casa, você que está aqui, que Ele manda você deixar de fazer alguma coisa. Eu não estou falando, meu amado, que a gente não erra. Eu estou falando quando a pessoa é obstinada, quando Deus está falando para ele se arrepender, quando Deus está falando para ele tomar um rumo na vida, quando Deus fala para ele, se aproxime de mim para que haja salvação na sua casa, na sua família, e a pessoa se torna de dura serviço, um coração duro, obstinado. E olha só o que Deus fala, meu amado, em Zacarias, um profeta que tem um pouquinho para frente. Deixa eu achar ele aqui. Vai abrindo sua Bíblia em Zacarias, capítulo de número 7. Deixa eu ver se eu passei aqui. Não. É porque esses profetas, assim, com pouca folha, a gente passa correndo, nem percebe que passou, né? Ué, parece que... Aí, achei. Zacarias, capítulo de número 7. Preste atenção, dentro do contexto que está sendo pregado nessa noite, meu amado. Zacarias, capítulo 7, versículo 11 e 12. Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas, e ensurdeceram os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seu coração duro como diamante. É considerada a pedra mais dura, viu, meu amado? Para quem não sabe, diamante é considerado o diamante puro mesmo, né? Ele é considerado uma dos minerais, né, pedra mais duro do mundo, tá? Versículo 12. Se fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Então, quando Jesus fala lá do solo rochoso, meu amado, não é um coração insensível. Ele está falando do coração obstinado, um coração desobediente, um coração que ouve e não pratica, um coração que ouve a palavra de Deus, as advertências de Deus, e não coloca em dia o que ele determina. Então, o solo rochoso, meu amado, ele tem mais a ver com não com o coração insensível, mas com o coração que não obedece. Um coração que ouve. Vamos voltar lá para Mateus, no capítulo 13. Olha só o que Jesus vai continuar falando lá dentro desse contexto. Evangelho de Mateus 13. Dentro do contexto, viu, meu amado? Aqui a gente pode tirar vários preceitos. Preste atenção. Quando você lê um texto na Bíblia, meu amado, ele pode conter vários preceitos. Então, você pode ouvir uma pregação tratando de um preceito e ouvir outra pessoa pregando dentro do mesmo contexto, ensinando outro preceito. O preceito hoje aqui é a obediência. Coração de pedra que não obedece. Pessoas obstinadas que não ouvem a Deus. Deus fala, é isso que Jesus está falando. Olha só o que Jesus vai falar um pouquinho mais para frente. Capítulo 3 de Mateus, versículo 13. Eu li o 13, mas agora eu vou ler um pouquinho mais para baixo para você entender. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos
e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram que os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e seja por mim curados. Quantas pessoas... E o curado aqui, meu amado, é uma palavra que ela vai muito além do que enfermidade. Aqui esse curado, na realidade, a gente poderia ser traduzido, apesar que eu não olhei o original, mas poderia ser traduzido por sarado. Quando você encontrar na Bíblia a palavra sarado, está falando de corpo, alma e espírito. Está falando de redenção. Está falando de uma salvação plena. Não está falando só de curar você de uma gripe, de uma pandemia, de um câncer, de levantar o paralítico da cadeira. Não, está falando de algo muito mais profundo, falando da eternidade. É nesse sentido que creio eu, depois eu vou conferir, mas esse curado aqui está falando de salvação. Por isso que ele fala assim: entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem os vossos ouvidos ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejavam ver o que vedes, não viram, e ouviram o que ouvis e não ouviram. Ele está falando assim, que muitos profetas falaram dele lá no passado, de Jesus, queriam ver o que ele estava fazendo, a obra que ele ia fazer, e não viram. E essas pessoas estavam vendo os milagres que Jesus fazia. Eu duvido, meu amado, que aqui nessa igreja, esse número de pessoas que está aqui e as pessoas que estão em casa, nunca viram um milagre acontecer. Na minha vida, eu já vi vários milagres de toda sorte que você pensar. Cura, livramento, várias áreas da vida. Várias áreas da vida. E a gente sabe que o que está escrito aqui é verdade, meu amado. Eu acredito por experiência de viver com Cristo, de ver o Espírito Santo atuar na nossa vida, de ver a palavra de Deus se cumprir na nossa vida, que o que está escrito aqui é verdade. Mas muitas pessoas, meu amado, não conseguem ver nem ouvir, porque o coração delas são duros como um diamante. Pedras, rocha. E se a pessoa não querer, meu amado, que o Espírito Santo troque o coração dela, tirar o coração de pedra e dar a ela um coração de carne, onde Deus possa escrever a sua lei. O coração, meu amado, para os judeus, preste muita atenção, não é só o órgão. Na Bíblia, quando você encontra a palavra coração, não é só órgão. Para os judeus, meu amado, no contexto cultural deles, o coração era a sede dos sentimentos, do eu, seria a alma da pessoa. Amém? Os irmãos estão entendendo? Então, quando ele fala que o coração é de pedra, está falando que a pessoa é dura. Está falando que aquela pessoa tem sentimentos que não são mudados pela verdade do Evangelho, da Palavra de Deus. E duas coisas, meu amado, que a gente leu aqui, eu já estou terminando, duas coisas que Jesus falou aqui nessa parábola, no versículo 5 e 6. Ele falou que o solo era rochoso e que acontecia algo interessante. Quando o sol saía, aquela planta, né, a semente que era para dar fruto, logo morria. E o sol aqui, meu amado, é comparado às angústias da vida. As angústias da vida. É um sentido figurado, e ele vai explicar isso como nós lemos lá depois, né, no versículo 20 e 21, que quando vem as angústias e a perseguição. Interessante, meu amado, que o nosso inimigo, eu vou terminar com um texto para você entender como que o inimigo usa a angústia, para você não ouvir a palavra e não ver o que Deus faz na vida. Eu vou te dar um exemplo bíblico real de como o inimigo faz, e a gente tem que ficar atento se isso não está acontecendo na nossa vida. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 5. Quem conhece a história de Moisés, sabe que ele foi levantado por Deus para ser o quê? O libertador de Israel. Moisés, meu amado, é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Tanto é que Moisés tem uma parte que Moisés fala assim, que levantaria um profeta que era maior do que ele, que as pessoas precisariam ouvir e elas seriam realmente salvas. E isso se cumpre em Cristo. É o único profeta, né, de verdade, mas ele é mais do que um profeta, ele é o Filho de Deus encarnado,
mas não deixa de ser um profeta porque ele veio pregar o Evangelho. Mas preste atenção, meu amado, eu vou ler algumas partes do capítulo 5 de Êxodo, para você entender, e depois eu vou terminar no capítulo 6, tá? Segue comigo aí, capítulo 5 de Êxodo, do versículo 6 ao 8. Naqueles mesmos dias, pois, deu ordem a Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a atar palha ao povo para fazer tijolos, como antes, eles mesmos que vão e juntem para si a palha. E exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela. Estão ociosos, e por isso clamaram: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. No capítulo 5, o que acontece, meu amado? Deus manda Moisés chegar para Faraó e falar para ele libertar o povo, deixar o povo ir adorá-lo no deserto. Aí o que Faraó faz? Fala assim: esse povo está ocioso, esse povo está sem fazer nada, o que vai fazer? Eles vão continuar trabalhando do mesmo jeito, só que eu vou tirar a palha deles. Eu vou tirar, e além deles ter que produzir, porque eles cortavam a palha, os trabalhadores egípcios cortavam a palha e levavam para os judeus amassavam o barro, punha a palha, punha para secar. Então, eles eram uma parte da linha de produção, só que o faraó falou assim: não, a partir de agora não, a partir de agora eles vão pegar a palha, vão lá amassar o barro, ou seja, dobrou o serviço e queria a mesma produção. Tome cuidado na sua vida, meu amado. O inimigo, ele é esperto em fazer você ir além daquilo que você é capaz de fazer, para fazer você não entender o que Deus está falando com você. Ele faz com que as palhas, ou seja, as coisas que te dão suporte sejam tiradas, principalmente quando nós convertemos. Eu acho que não tem um aqui, eu posso contar vários exemplos na minha vida, testemunhos de quando eu converti, meu amado, como que parecia que o mundo acabou. As coisas que a gente tinha, assim, suporte, tinha as coisas, parecia que todo mundo abandonou, que as coisas não aconteciam, não dava certo, porque isso é uma tática do inimigo. Você que está ouvindo eu em casa, isso é uma tática do inimigo. Quando você começa a se comprometer com Deus, ele tira a palha para que você fique preocupado com as outras coisas e não preste atenção. Quer ver? Capítulo 6. Depois você lê o capítulo 5, aí depois você lê o 6, para você ter entendimento. Capítulo 6. Eu não vou ler ele todo não, porque para não tomar tempo, mas eu vou ler o versículo 9. Desse modo falou aos filhos de Israel, mas capítulo 6 de Êxodo, depois você lê o versículo 1 até o 9, tá? Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito e da dura servidão. O que aconteceu no capítulo 6? Moisés volta para o povo e fala assim: Deus vai libertar vocês. Deus vai trazer a vitória sobre Faraó e vocês serão libertos. Mas aquele povo, meu amado, estava tão angustiado, porque além deles terem que produzir sem palha, quando eles não produziam ou ficavam cansados, eles eram chicoteados. Depois você lê aí o capítulo 6. E quando Moisés falou para eles de libertação, que Deus naquele momento ia agir na vida deles, eles não deram ouvidos. Talvez hoje algumas pessoas estão ouvindo essa pregação pelo Facebook e é o dia de libertação deles. Mas o inimigo já está trabalhando para tirar a palha, para que eles fiquem angustiados, sobrecarregados. Entendeu o sol? Os irmãos estão entendendo agora, lá na parábola, o sol, a angústia, meu amado, da vida, faz a gente não ouvir palavras de libertação de Deus para a nossa vida. Quando você começa a ficar muito angustiado, meu amado, quando a vida começa a fazer você sofrer, porque isso para nós que vivemos aqui no mundo, nós vamos passar por isso. Não pense você que vai converter e as coisas vai ser igual no mundo das maravilhas, né? Você converte num dia e acabou os problemas. Não! Principalmente no começo, ou quando você se compromete mais com Deus para fazer alguma coisa, os problemas às vezes até pioram. Aí ele fala assim: que isso, irmão, mas você quer que eu converta ou você não quer que eu vou? Não, eu estou falando a verdade. Para quando acontecer, você saber o que você precisa é ouvir a Deus e não endurecer o seu coração. E não endurecer o seu coração. Porque se o seu coração for duro, meu amado, é como um solo rochoso, como um diamante.
Se o seu coração for duro, meu amado, a ponto de Deus não conseguir escrever, falar ao seu coração o que Ele quer falar através da palavra, na pessoa do Espírito Santo, você nunca vai ver a libertação de Deus na sua vida. Você nunca vai ver. Se aquele povo, meu amado, mantivesse esse pensamento, por causa da palha que foi tirada deles, eles não seriam libertos. Eles não seriam libertos. E este povo, embora liberto, depois de certo tempo, apesar de todo o milagre que Deus fez, desde para libertar do Egito, durante todo o começo do caminhar dele no deserto, água assim da rocha, pão caindo do céu, né? O maná que eles tinham que fazer o pão, na realidade o pão não caía, viu? Caía era a semente, para eles moer e fazer o pão. É até meio estranho falar que o pão, né? Mas é por causa do contexto, que eles faziam pão, então falava que o pão caía do céu. Mas eles viram tudo isso, meu amado. E aquela geração que foi liberta, não viu a Canaã, a terra prometida, porque o coração deles se endureceram, como um solo rochoso, onde semente não cresce e não dá fruto. Que Deus continue falando no seu coração, meu amado. Que o seu coração não seja um coração rochoso. Que o seu coração não seja um coração de pedra. Que o seu coração não seja um coração de diamante, mas seja um coração de carne, maleável, e que possa ser tocado por Deus e transformado pelo poder dEle. Eu gostaria de orar, meu amado, antes de fazer as orações, dos pedidos de orações que estão aqui, eu gostaria de orar por essa palavra. Você que está aqui, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Você que está em casa, que se puder orar conosco. Senhor meu Deus, ministrei a palavra segundo o Senhor pôs no meu coração. E Jesus falou que há sementes que caem no coração rochoso, Pai. E nós aprendemos nessa noite que o coração rochoso é o coração que ouve a Tua palavra, mas não obedece. Como os textos foram colocados aqui, usando exemplos, Senhor, do próprio povo de Israel, em várias gerações, que endureceram a cerviz, que endureceram o coração, e não quiseram acatar, Senhor, a Tua lei, os Teus preceitos, para que fossem abençoados por Ti. Nessa noite, Pai, eu te peço que isso não aconteça com essa pessoa que ouviu essa mensagem. Que o coração dela, Senhor, seja trocado. Que o coração dela de pedra, Pai, se torne um terreno fértil. Como na própria palavra fala que a semente que cai no terreno fértil está 1 a 100, Pai, para que o Teu nome seja glorificado. Que essa pessoa venha te obedecer, Pai. Que ela enxergue, Pai, que na Tua palavra há salvação. Que na Tua palavra há cura, restauração, Pai. E que por mais que venham, Senhor, as angústias da vida e a perseguição, Senhor, por te servir, nada pode, Pai, sufocar, destruir, Pai, aquilo que é plantado num coração fértil, a não ser que essa pessoa queira arrancar, Pai, o que foi semeado. Eu te peço, Senhor, que essa semente que foi lançada dê fruto, Pai, na mente e no coração de todos que ouviram nessa noite, para que o Teu nome, Senhor, seja glorificado. É o que nós te pedimos, Pai. Pai, queremos orar também por Flávia Paiva, que pede restauração para a sua saúde física, pela Patrícia de Souza, Pai, que pede oração pela restauração de sua saúde física também. Queremos orar, Senhor, pelas professoras Márcia, Rose, que estão internadas, Senhor, com Covid. Queremos orar, Senhor, por Helder e a Thaís, Senhor. A Neiva Mota pede oração para que o seu rosto volte ao normal, e por seu filho Luan, que vai prestar, Senhor, a segunda fase da OAB, uma prova, Senhor, que tem a ver com a profissão dele. Pai, diante de todos esses pedidos que aqui estão, Pai, nós pedimos que o Senhor venha intervir. Para as pessoas que precisam de cura física e mental, Pai, em o nome de Jesus, Senhor, segundo aquilo que pregamos, que para aqueles que creem há cura, Senhor, há salvação, há restauração física e emocional, Pai. Eu te peço que essas pessoas sejam tocadas nessa noite de uma forma especial e poderosa, Pai. E que tocadas por Ti, Senhor, elas sejam salvas, corpo, alma e espírito, Pai, que elas creiam na Tua palavra pela manifestação do Teu poder de cura e restauração, Pai. Em o nome de Cristo Jesus nós te pedimos, Senhor, manifesta, Senhor, a Tua glória. Olha, Senhor,
para esses que pedem, Senhor, oração por cura. Olha, Senhor, pelo Luan que vai fazer essa prova. Capacita o teu filho, Pai, que ele possa entender que a sabedoria vem do Senhor, o conhecimento humano é necessário, mas a sabedoria vem do Senhor, e que ele passe, Senhor, e que possa ser um instrumento do Senhor, Pai, para fazer justiça nessa terra, segundo o Senhor, aquilo que ele pediu. Pai, nós pedimos também, Senhor, pelos aniversariantes da semana, Pai. Nós pedimos pelo Miquéia, Senhor, que fará aniversário essa semana. A Carmen, irmã do Rafael, amém. Pelo Joey, Pai, que fará aniversário dia 1º, Senhor. É o filho do Raoni, né? Ele fará aniversário. Senhor, nós apresentamos a Ti o Miquéias, o Joey, nós apresentamos a Ti a Carmen, Pai, irmã do Rafael, que estarão fazendo aniversário essa semana. Que o Senhor venha abençoá-lo, Senhor, de uma forma especial. Que o Senhor possa conceder um presente, Pai, e que eles saibam que foi o Senhor que deu. Não o Senhor como um capricho, mas é porque o Senhor nos ama, Pai. E que o Senhor possa, Senhor, ver o coração dos Teus filhos e conceder a eles aquilo que eles necessitam, Pai, segundo o Senhor, a Tua boa vontade para conosco, Pai. É o que nós pedimos. Abençoa, prospera eles nesse novo ano de vida. Que o Senhor seja o guia deles, Pai, para a glória do Teu nome. Nós oramos também, Senhor, pelos trabalhos da igreja. Pedimos, Senhor, pelo curso de teologia na segunda-feira, o Arte e Movimento, Pai, que o Senhor possa usar, Senhor, esse programa Arte e Movimento, Pai, para poder tocar os corações daqueles que ali participam. Abençoa, Senhor, aqueles que estão participando do curso de teologia, o pastor que tem ministrado. Senhor, que desde já nós pedimos que o Senhor venha manifestar o seu poder no culto de quarta-feira, Senhor, onde nós fazemos louvor e adoração, mas oramos, acima de tudo, oramos ao Senhor, esperando, Senhor, resposta segundo a Tua palavra. Senhor, olha também para as reuniões de quinta-feira, que é o curso de formação cristã. Senhor, e que o Senhor já nos prepare, não que haja, Senhor, um preparo especial, mas que o Senhor nos prepare para o culto de sábado, que será a ceia do Senhor, onde estaremos fazendo memória, Pai, memória do Senhor, de tudo aquilo que o Senhor fez no Calvário por nós. Nós entregamos essa semana a Ti, entregamos, Senhor, essa cidade em Tuas mãos, o estado de Minas Gerais, nós entregamos a Ti a nossa nação, o Brasil, Pai. São tempos difíceis, Senhor, pessoas se levantando, Senhor, para poder contrariar, Pai, coisas que precisam ser mudadas na nossa nação. Capacita os nossos governantes, desde o governo federal, o estadual, o municipal, para nos governarem com justiça e equidade. Ponha temor no coração desses homens, Pai. Torna-os sensíveis a Ti, sensíveis à Tua voz, submissos, Senhor, à Tua vontade. Porque a Tua palavra diz que quando os justos governam, Pai, o Teu povo se alegra. Então que nós tenhamos, Senhor, anos de prosperidade, de alegria, não porque os homens, ou qualquer um homem está lá, mas porque o Senhor vai nos abençoar através desses homens, Senhor, que nos governam, que haja justiça, Senhor, equidade, Senhor, para todos, em o nome de Jesus. Amém. Meu amado, eu só queria falar algo sobre o Arte e Movimento, você que está ouvindo a gente em casa, procura lá no Facebook, Arte e Movimento. É um projeto que nós temos aqui na igreja, acontece toda segunda-feira. Aqueles que têm filhos, né, adolescentes, né, crianças que quiserem participar, conversa com o Neto, né, o nosso irmão Neto, e vê se tem vaga, como que pode entrar, que é legal, meu amado. É uma aula de arte. Quem conhece o Neto sabe que ele é um artista, né? E ele ensina as técnicas dele para os jovens. Então, você que está em casa ouvindo, né, e não sabe, a gente fala que é arte e movimento, e você não sabe, entra lá na página da igreja, entra no Facebook, procure lá Arte e Movimento, Igreja Batista das Nações, e você vai ver como que é esse projeto. Amém? Meu amado, que o Senhor te dê uma semana abençoada. Que sobre a sua casa brilhe o rosto do Senhor, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que Ele te dê a paz, meu amado, e que Ele reine na sua casa, sobre a sua família, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, e que você seja abençoado em o nome de Jesus, que você tenha uma semana abençoada. Se você puder, cumprimente seu irmão da maneira que dá aí, né, respeitando os protocolos, e vamos em paz, uma semana abençoada a todos nós, amém? Fica com Deus, meu amado.